A CCJ da Câmara aprova o texto que restringe o uso de celulares em escolas públicas e privadas aqui do país. A matéria segue diretamente para a análise do Senado. Os deputados flexibilizaram as regras. A versão anterior vetava que alunos do ensino infantil e anos iniciais do fundamental portassem o aparelho. Nesta quarta-feira, por 45 votos contra 15, a CCJ decidiu que os estudantes do básico podem estar com o celular, mas a utilização só será possível em casos excepcionais, como perigo, necessidade ou força maior. O equipamento está, claro, autorizado para fins pedagógicos. O deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, presidente da bancada da educação, classifica a medida como um avanço, mas faz uma ponderação. Eu acho que a única polêmica que fica em relação ao texto aprovado é o uso ou não do celular durante o recreio. Tem muita gente que defende que sim, seja permitido durante o recreio ou que seja passado para a escola a definição se as crianças e os jovens vão poder usar no recreio ou não. Então isso ainda é um assunto que precisa ser melhor arredondado no Senado Federal, para que a gente possa, da forma mais rápida possível, entregar para a sociedade esse projeto de lei. Lembrando que alguns países já tomaram essa medida, a aprendizagem nesses países voltou a subir. É óbvio que o uso do celular dentro de sala de aula atrapalha a aprendizagem, é óbvio que cria-se um ambiente mais propício ao cyberbullying, é óbvio que a exposição, o tempo de exposição em tela faz com que os nossos jovens possam sofrer mais com ansiedade, com depressão, enfim, então essa é uma medida importante, é uma medida que a Câmara dos Deputados agora endereça ao Senado Federal para que a gente possa entregar de forma rápida e definitiva a todo o país uma regra geral para a nossa educação. Bom, é a fala do deputado Rafael Brito. Agora, Nelson Kobayashi, eu queria perguntar para você o seguinte. Aqui em São Paulo nós tivemos a aprovação de uma lei que é mais rígida do que essa que a CCJ aprovou. Claro que ainda tem a tramitação no Congresso, vai para o Senado, mas de qualquer forma, se uma lei federal for aprovada, essa lei suplanta o que os estados decidirem ou os estados, nesse caso, teriam autonomia para deixar regras mais rígidas do que as regras federais, se forem menos rígidas? Nesse caso, Tiago, a lei federal vai valer para as escolas de natureza federal, né? Para os institutos federais, para as escolas que tenham ligação. E nos estados, a legislação estadual é que deve prevalecer, assim como nos municípios também, enfim, tem toda essa separação aí entre os entes federativos. Mas me chamou muita atenção a flexibilização que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça, que relativizou um pouco essa proibição. Por exemplo, liberando o uso do celular para atividades pedagógicas, ou seja, o professor pode fazer uma dinâmica com os alunos se utilizando do celular, garantindo o celular para acessibilidade, muitos alunos que dependem do aparelho para ter acesso ao que está sendo ensinado na sala de aula, pessoas com deficiência física, inclusive. E isso eu acho que é positivo, né? Porque a gente não tem uma proibição total, uma demonização do aparelho celular e ele fica fora simplesmente para aqueles momentos em que ele atrapalharia a aula, a ministração da aula, o aprendizado, enfim. Talvez esse seja um melhor modelo, um meio termo adequado, né? Do que simplesmente uma grande proibição. Eu, no meu ponto de vista, ainda acho que a proibição poderia ficar por conta do professor. Se ele proibiu, que esteja proibido. As escolas tomarem essa decisão junto com os pais. Enfim, é uma questão muito polêmica. E uma outra dúvida, Kobayashi, se o Estado não tiver uma regulamentação sobre isso, não tiver uma lei sobre isso, aí vale a lei federal? Não, porque daí a lei federal não pode regulamentar o ensinamento no âmbito, as limitações, a liberdade no âmbito das escolas estaduais e das escolas municipais. Agora, Dora Kramer, aquela pergunta, né? Até que ponto que o aluno obedece o professor, né? Para não utilizar o celular na sala de aula? Essa é uma discussão interminável, mas de se esperar que os estados comecem a adotar mais medidas como essa. A própria lei aqui de São Paulo pode servir de base para outros estados? Eu acho que sim, e professora, dificilmente, ainda mais da maneira como os jovens estão e até as crianças, vão obedecer coisa nenhuma, entendeu? Ainda mais que você não obedece os pais dentro de casa, se é quando os pais se é que ensinam, vão obedecer professor, coisa nenhuma. Então, como isso tem avançado, todas as pesquisas que se fazem
dão que os pais apoiam a proibição. Então, eu acho que sim, a tendência é que isso aumente nos âmbitos estaduais, e se passar, eu só não entendi por que da CCJ, da Câmara, vai direto para o Senado. Será que é terminativo o projeto? Isso, terminativo. Eu não entendi, enfim. É terminativo, então tá bom. Então vai para o Senado. E aí eu acho que isso sim serve, por mais que seja um uso específico, né, das escolas federais, isso, claro, que acaba incentivando a adotar. Lembra o negócio do cigarro? A proibição do cigarro começou com Maluf, vou contar para vocês, lá atrás, uma norma, e aí depois o Serra pegou no âmbito federal, isso foi, quando viu, a coisa pegou, porque havia uma demanda social para aquilo. E no caso do celular, eu tenho a impressão que acontece algo parecido.